Capítulo 6. Ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Caune, e vede, e dali ide a grande Amate, e depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos. Ou maior o seu termo do que o vosso termo. O vós que afastais o dia mau, e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim, e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio do curral. Que cantam ao som da viola, e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi. Que bebem vinho em taças, e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Portanto agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há. E acontecerá que, se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Quando o tio de alguém, aquele que o queima, o tomar, para levar-lhe os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa: está ainda alguém contigo? E este responder: ninguém. Então lhe dirá ele: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Porque, eis que o Senhor ordena, e ferirá a casa grande de brechas, e a casa pequena de fendas. Porventura correrão cavalos sobre rocha. Lavrar-se-á nela com bois. Mas vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais do nada, vós que dizeis: não é assim que por nossa própria força nos temos tornado poderosos. Porque, eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e oprimi-vos-á, desde a entrada de Amate até ao ribeiro do deserto. As orações não servem de nada se houver iniquidade deliberada no coração. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Cristo diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. De que valem as vossas orações enquanto mantêm a iniquidade no vosso coração? A não ser que façam uma mudança completa, ficarão dentro em pouco cansados da reprovação, como ficaram os filhos de Israel, e como eles apostatarão de Deus. Alguns de vós por palavras aceitam a reprovação, mas não a aceitam de coração. Continuam no mesmo procedimento, com a diferença de que agora estão menos suscetíveis à influência do Espírito de Deus, tornando-se cada vez mais cegos, tendo menos sabedoria, menos autodomínio, menos poder moral e menos zelo e prazer nas práticas religiosas. E a não ser que se convertam, acabarão por perder inteiramente a vossa ligação a Deus. Não fizeram mudanças decisivas na vossa vida quando veio a reprovação, porque não viram nem perceberam os vossos defeitos de caráter e o grande contraste entre a vossa vida e a vida de Cristo. Foi a vossa política colocarem-se numa posição em que não perdessem inteiramente a confiança dos vossos irmãos. Testemunho, 19 de abril de 2019. Os livros são revisados e o celeiro celestial. Amados, 19 de abril de 2019. Em sonhos, foi-me deixado saber que a anarquia dentro do povo que conhece aumentará ainda mais fortemente. Meu acompanhante me disse: a perseguição começa pela casa. Eu vi como muitos que professam ser o povo remanescente de Deus estão levando mal contra aqueles que são regidos por um está escrito. Eu vi como seus olhares eram diferentes para conosco, e seu discurso enfurecido mostrou seu ódio por nós. Enquanto louvávamos a Deus e buscávamos seu rosto em humilhação e rogo, vi como eles passavam o tempo na mesma rotina diária. Meu acompanhante me disse: quem poderá permanecer ante o julgamento? O limpo de mãos, o que não abrigou o suborno em seu coração,
o que não ama a mentira está separado do mal. No céu há livros, ele me disse, e cada um deles, o Deus da cega, passa sua folha em revisão de cada mortal, ali apenas seu dedo pode escrever a palavra perdão no livro da vida. Há também o livro de memórias, de onde os nomes são transferidos para os livros da vida ou da morte. Nenhum mortal pode ver os movimentos que estão nesses livros hoje, mas estes são revisados com grande escrutínio. A rebelião humana, fruto do pecado acariciado, os segue em um momento tão solene, e seus olhos fixos somente no mundo visível os incapacitam para compreender as glórias do mundo invisível, mais real, que está diante de nós. Lembrai-vos de Tomé, ele creu porque viu, mas bem-aventurados foram aqueles que creram sem ver. O homem, ao se tornar audacioso perante o único que pode ser seu fiador, ele mesmo coloca em seus ombros a sentença de morte. Neste momento, amados, fui levada a um grande celeiro, era imenso, não dava para ver onde terminava sua altura. Vi anjos entrarem e saírem. Quando entravam carregavam algo em suas mãos, mas quando saíam suas mãos estavam vazias. Vi-os partir rapidamente e chegaram a um belo campo de espigas maduras e espessas, que estes coletavam com presteza, e as colocavam em um saco. Quando enchiam, voltavam para o enorme celeiro. Foi-me permitido me aproximar daquele grande e belo campo e notei que esses anjos não pegavam todas as espigas. Vi como em um perímetro de 10 centímetros quadrados tomavam espiga e deixava todas as demais. Eu me perguntava por que eles haviam deixado aquelas espigas se eram idênticas às demais que eles haviam tomado. Então eu fui ao local e toquei aquelas espigas que pareciam exuberantes e espessas. Ao tocar, elas desmancharam em minhas mãos e um grande vento veio e as levou. Eu não pude acreditar, eram idênticas em tamanho, grossura e beleza, mas estavam vazias. Não havia fruto nelas. Continuei observando o trabalho daqueles belos anjos, eles trabalharam arduamente sem parar. Enquanto observava isso, fui levada de volta ao celeiro, que eu não conseguia ver onde terminava por causa de quão enorme era. Eu vi então como mais anjos chegaram para colocar seus sacos cheios. Meu acompanhante me disse, observe. Eu vi como este celeiro estava cheio em sua totalidade e não havia mais espaço para outro saco. Os anjos que saíram daquele lugar rapidamente olharam para o lindo campo cheio de espigas, aparentemente rechonchudas e grossas, e enquanto olhavam, vi como um forte vento atacou contra aquele lindo campo e todas as espigas foram arrancadas e nunca mais as vi. Estes, os anjos, choraram e eu os ouvi dizer, o celeiro está pronto, Rei soberano. Eu vi como uma luz brilhante iluminou aquele enorme celeiro, este brilhava com uma luz indescritível que cegava a vista. Eu ouvi então uma voz proveniente do céu que dizia, é hora. Eu perguntei, é hora de quê? E meu acompanhante respondeu, é chegada a última fase antes da vinda do príncipe Messias, tudo que pode ser removido será, e tudo que pode ser guardado será. Estejais apercebidos e rogai ao Deus da colheita que o reúna em seu celeiro. Eu vi então uma grande comoção, como seres humanos foram investidos por sua própria decisão por espíritos malignos ou pelo Espírito Santo. Um movimento mundial sem precedentes começou e todos os homens foram provados de forma extrema. Eu vi como os investidos pelo Espírito Santo saíram movidos por um poder proveniente do alto, e embora os maus tentassem impedi-los, estes não tinham como detê-los. Eu vi então descer outro celeiro do céu, tão grande quanto o anterior, eu vi o movimento dos anjos novamente como eles foram em todos os lugares do mundo colhendo espigas. Estes, os que foram movidos pelo Espírito Santo, os maus queriam pará-los a todo custo, mas isso era imparável. Eu vi que o inferno com todo o seu poder lutar em vão para tentar impedir este movimento incontrolável, e o maligno rugia como o leão quando é retirado de sua presa. Este não podia mais controlar aqueles que controlava anteriormente, e seus esforços eram em vão. Eu vi então um cessar em todos o movimento, e ouvi uma voz do céu dizendo, os reinos do mundo passaram a ser de Deus e de seu reino e tudo será feito novamente. A voz tomou o mundo e todos puderam ouvir. E neste momento, amados, quando isso aconteceu, despertei e me disseram, Ezequiel 2, 9 e 10.
Queira Deus que cada um de nós possamos estar no celeiro do Senhor. Que o Senhor os abençoe. Amados, 14 de setembro de 2019. Em sonhos, eu estava em um lugar. Este lugar estava muito lotado. Era como uma cidade pequena e eu os exortava a saírem dali. Mas muitos davam risadas e viravam as costas. Outros, muito poucos, começaram a avançar, mas passo a passo, muito lentamente. Somente 4 de todos os que estavam iluminaram seus passos e começamos a sair da planície. Passamos pelo meio das casas. Escutamos uma voz que nos disse: soltem os animais. Os soltamos para que estivessem livres, porque entendemos que diante de tudo o que iria acontecer, eles deveriam buscar refúgio e lutar por suas vidas. Seguimos subindo, caminhando rumo às montanhas. Vi que eram cordilheiras, porque vi que eram muitas montanhas que cobriam um grande território ao todo. Enquanto subíamos, olhei para trás, porque ouvi um barulho muito forte. Ao olhar, vi como uma grande tempestade começava a destruir o que estava na planície. Corremos para cima e entramos em cavernas, e outros se agarravam em árvores fortes, porque a tempestade era grande. Mesmo ali, refugiados, sentíamos temor por nossa vida, diante do ciclone tão grande que arrasava a planície. Mas graças a Deus, a tempestade não nos fez danos. Olhamos para a planície e não ficou nada de pé. Sofremos muito ao ver isso, porque ali havia muitas pessoas que havíamos exortado e não nos quiseram ouvir, e já não existia nada naquele lugar. Enquanto ainda estávamos sofrendo, o sonho foi mudado. Então me vi em um salão grande, uma mesa larga. Ali vi todo tipo de literatura de ministérios independentes. Vi sobre a mensagem dos 3 anjos. Somente pude ler os títulos nas capas. Vi um que dizia alimentação, outro, morte ao eu, outro, como guardar o sábado como Deus o requer, outro que dizia sobre a vestimenta, outro falava do santuário, outro que dizia da besta e o sistema que o representa. E assim, cada um dos panfletos tinha títulos muito interessantes. Enquanto eu os folheava, outros se aproximaram para ver. Vi que estes panfletos eram de muitos anos atrás, e eu apanhava a cada um deles para fazer uma coleção deles. Enquanto eu fazia a recompilação dos panfletos, os que me olhavam riam e outros zombavam, mas um me perguntou o que eu ia fazer com eles. Então respondi que iria vê-los e ver se estão de acordo com a lei e ao testemunho. Então me disse: leve este e veja o que te parece. Eu li o título que dizia: Quantos deuses há? 1, 2 e 3. Eu disse: Irmão, não vou levar este panfleto. Isso não é de Deus. Me olhou e se enfureceu e me disse: Não quer saber a verdade? Eu lhe disse: Irmão, já conheço a verdade referente a isso. O mesmo Deus me tem revelado. São 3, unidos no plano da salvação do ser humano: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não estão infundidos em um corpo somente. São 3 seres, 3 pessoas independentes, e não há discussão nisso. Isso é a lei
e os testemunhos. Mas ele insistia com grande instigação e cada vez se tornava mais agressivo. Se aproximou um pouco mais perto de mim e escutei uma voz que me disse: "Aparta-te, deixe todos os panfletos e saia." Soltei os panfletos e enquanto eu saía disse: "Senhor, porque são tua palavra." E me respondeu: "Sim, são verdades muito importantes, mas estão misturadas com a opinião humana. Não escute homens, pois eu educo meu povo nestes dias. Eu somente não vejo seus escritos, vejo também seus corações e as intenções do mesmo." Uma pessoa chegou até onde eu estava e colocou em minhas mãos outros panfletos e me disse: "Salve estas mensagens para que outros escutem. Elas são íntegras à lei e ao testemunho." Ela chorava e disse: "Venha comigo." Mas me olhou e disse: Devo convencê-los." Eu disse: "Não há tempo. É hora de sair, vamos." Mas ela me olhou e me disse: "Aqui está a minha família." E correu até eles. Perguntei ao Senhor: "O que faço com estes panfletos?" Me respondeu: "Leve-os." Eu os lia pelo caminho. Eram somente escritos da Bíblia e do espírito de profecia. Não havia mais opinião humana, somente isso. Se lia neles o amor, se lia neles a paz, se lia neles a justiça e a verdade. Comecei a falar as palavras desses panfletos. Neste momento escutei um forte estrondo. Era um vento forte que chegou até onde eu estava, e ao olhar para trás, vi que o edifício de onde saí estava no chão e tudo estava desolado. Me disseram: "Corre." Corri e corri, e a ordem era: "Leia." Li, e outros se juntaram a mim correndo, e fomos até as montanhas, e atrás de nós a tempestade estava ficando pior. Eu disse: "Senhor, seu juízo sobre eles." Me respondeu: "Tiveram muita evidência. Eles sabiam, mas a indecisão, a procrastinação, a conveniência própria e seu orgulho não só deixou avançar, eles se condenaram a si mesmos." Chorei amargamente. Foi forte, muito forte a impressão para mim, porque tudo o que ficou para trás desapareceu. Não restou nada. Tudo ficou desolado. Nesse momento me foi dito: "Leia Jeremias 4." Enquanto buscava Jeremias 4, amados irmãos, neste momento também me foi dito outro texto, Apocalipse 4, verso 8. Queira Deus que possamos entender, que possamos avançar e que possamos fazer a vontade de Deus. Que o Senhor os abençoe. Primeiro de maio de 2020. Em sonhos, vi muitas pessoas suplicando por um apartamento em uma área residencial. Eles estavam pedindo comida e pedindo para organizar suas vidas. Eu vi que a indolência, as más decisões e o descaso tinham feito isso. As pessoas queriam viver neste lugar porque lhes foi dado ali todo o essencial: teto, sustento e abrigo. Isso criou tanta negligência e conformidade como um entorpecimento, e eles passaram anos nisso. Foi-me dito que uma nova etapa culminante começou em 2003 e agora era 2020. Suas vidas dependentes, estáticas, apenas levantando-se, comendo, dormindo, os tornaram tão inativos que suas mentes ficaram nebulosas e eles não conseguiam ver a porta da oportunidade. Eram inválidos, enfermos mentais, e eu disse: "Ó Senhor, por que me estás a dizer isso?" E ele respondeu: "Há muitas pessoas que me conhecem nesses lugares, e eles vivem muito adormecidos. Mas eu enviei um aviso
para estremecê-los, para ver se podem ser livrados. E eu disse: Santo, Santo meu Deus, lento para a ira e grande em misericórdia e verdade, obrigado por tuas misericórdias. Naquele momento, amados, despertei, orando e rogando para que esses não desperdicem a oportunidade que Deus lhes concede. É a minha oração e rogo que o Senhor nos abençoe a todos. Mês 1 no calendário do Eterno, mês 4, dia 16 de 2022. Tenho sido movida pelo Espírito Santo em dizer estas palavras ao povo de Deus nesta hora. O Eterno deseja, Ele anela, que seus pensamentos estejam em nossos pensamentos e que nossas operações sejam suas operações. Assim, começará uma transformação constante e real em cada um de nós. Por esta razão, nos dê um estudo extenso, um estudo intensivo sobre isto, nesta festa dele e seu povo. Ali estão as chaves para vencer diante dos ataques do inimigo. Prestemos suma atenção a isso, para que assim possamos vencer em Cristo Jesus. O louvemos por suas misericórdias. Sejamos todos nesta hora e para sempre abençoados nele. Que o Senhor nos abençoe.
mês 1 no calendário do Eterno, mês 4, dia 16 de 2022. Tenho sido movida pelo Espírito Santo em dizer estas palavras ao povo de Deus nesta hora. O Eterno deseja, Ele anela, que seus pensamentos estejam em nossos pensamentos e que nossas operações sejam suas operações. Assim, começará uma transformação constante e real em cada um de nós. Por esta razão, nos dê um estudo extenso, um estudo intensivo sobre isto, nesta festa dele e seu povo. Ali estão as chaves para vencer diante dos ataques do inimigo. Prestemos suma atenção a isso, para que assim possamos vencer em Cristo Jesus. O louvemos por suas misericórdias. Sejamos todos nesta hora e para sempre abençoados nele. Que o Senhor nos abençoe.